Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências de hoje falando sobre um tema muito importante, que é o ciclo da água. Esse conteúdo é a complementação da aula passada, que nós falamos sobre os estados físicos da água e a mudança dos estados físicos da água. Então vamos começar a nossa aula falando que a água muda constantemente de estado físico e de ambiente também, em um processo chamado de ciclo da água. Há uma hipótese para a origem da água no nosso planeta, que é, em certa época, do processo de formação da Terra, do nosso planeta, que nós falamos sobre a hidrosfera e a atmosfera, que surgiram pela liberação da água, do vapor da água e de outros gases do manto terrestre, por meio de atividades vulcânicas. A origem da água, ela é mostrada através de pesquisa que veio do manto terrestre e que ela foi liberada através de gases e vapores, através dos movimentos das erupções vulcânicas que nós já vimos, que são os terremotos, os abalos sísmicos, os maremotos, as tsunamis e os vulcões. São esses os processos naturais da natureza em transformação que liberaram e que liberam, continuam liberando esses gases, esses vapores de água que estão presos no manto terrestre que forma a água e o vapor de água na Terra. Com o resfriamento do planeta, parte do vapor de água se condensou e deu origem aos oceanos, os rios, os mares, os lagos, as lagoas, os riachos e os igarapés. E outros reservatórios de água naturais que estão no estado líquido aqui no nosso planeta. E tem outro tipo de reservatório, como são as lagoas e assim por diante. Foram através desses processos de erupções vulcânicas que deram origem à água no nosso planeta. A quantidade de água da hidrosfera praticamente não varia. Entretanto, a água está continuamente mudando de estado físico e do ambiente. Esse processo é denominado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, a quantidade de água na natureza, pessoal, no nosso planeta, é a mesma quantidade do tempo da sua origem, há milhares e milhares de anos atrás. O problema é só um, é porque a água ela muda de lugar, de estado físico e de ambiente quando há o desmatamento, onde há as queimadas por causa da evaporação da água. Ela vai para as nuvens, que nós vamos analisar mais na frente. Os estados físicos da água estão presentes no nosso dia a dia e eles mudam constantemente. E a evaporação faz com que a água mude de um lugar para outro. A mesma água de milhares de anos atrás, essa mesma água de hoje que nós estamos usando, ela não aumenta, ela não diminui, é a mesma quantidade, apenas ela muda de um lugar para outro. Quando há desmatamento em um local, a água sai daquele local, ela desaparece e vai surgir em outro local no planeta Terra. Então ela só muda de local e de ambiente, mas é a mesma água. Por isso que tem as nascentes, algumas nascentes morrem e outras nascem em outro local diferente. É por causa dessa mudança de estado físico da água que está sempre em transformação. E o ciclo da água, pessoal, ele acontece quando a água se evapora dos rios, dos oceanos, dos mares, das lagoas, vai para as nuvens. Chegando lá, elas se condensam. E quando elas se condensam, elas ficam carregadas, cheias de água, de vapor de água. Aí quando existem dois tipos de massas de ar, a massa de ar quente e a massa de ar fria. E quando elas se movimentam lá na atmosfera. E quando elas se encontram, que se chocam uma com a outra, aí é que começa a provocar a chuva. Aí é que a chuva começa a cair em forma de granizo. E o granizo são pequenas pedras de gelo presentes na água. E quando chega na atmosfera terrestre, que é quente, ela se dissolve e vira água, gotículas de água. Então,
através disso aí, quando a água cai sobre o nosso planeta, no solo, uma parte se infiltra no solo, vai até os lençóis subterrâneos, os lençóis freáticos, outra parte a enxurrada carrega até os lagos, rios, mares, oceanos, e a outra parte ela volta também para a atmosfera em forma de evaporação, provocada pela temperatura do Sol, o calor. O Sol é o principal responsável e a principal fonte de matéria que mantém o ciclo da água. Ele está presente e está envolvido com a evaporação da água dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos e do solo também. E está relacionada à liberação de água durante o processo da transpiração dos seres vivos. Quando nós transpiramos, que é o suor, essa água se evapora, ela vai para o espaço novamente, para as nuvens. Quando lavamos roupa, aquela água vai para o espaço. E os rios, os lagos e os oceanos, os mares, eles têm que ser protegidos com a mata, as suas margens. As matas que protegem os rios é chamado de mata ciliar ou mata de igapó. Não pode desmatar, porque se desmatar, o vento e o sol, através de sua temperatura, evapora aquela água toda para as nuvens de uma forma rápida, secando aquele rio, diminuindo sua quantidade de água, sua vazão. Então tem que proteger os rios através dessas matas, não pode desmatar, é protegida por lei. Então o ciclo da água acontece quando a água vem das nuvens, cai em forma de chuva, depois ela se evapora de novo, sobe, é o ciclo se renovando. Isso acontece constantemente. Então é uma continuidade da aula sobre os estados físicos da matéria, que nós estamos analisando, e depois continuaremos com mais o conteúdo falando sobre a água. Fico por aqui. Até mais.